Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 30, versículo 15, primeira parte apenas. É um versículo muito intrigante e fala sobre algo muito necessário para a nossa reflexão, mas fala de uma maneira assim, até enigmática, eu diria, né? Provérbios 30, 15. Quem achou? Já achou? O texto diz assim, a parte A apenas: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Quem entendeu, diga amém. Vou ler de novo. A sanguessuga tem duas filhas, dá. Pastor, o senhor vai falar sobre sanguessuga hoje? Não exatamente, mas é sobre cobiça, desejo e tentação. E eu quis começar por Provérbios 30, porque ele usa esse animal, que é a sanguessuga, para falar sobre desejo, concupiscência, cobiça, e como isso nos tenta, como isso é um desafio para nós, em todas as áreas. Uma delas é que a gente tem trabalhado há algum tempo, que é a área da sexualidade, e a gente tem visto muito isso, o desafio que é essa questão da cobiça, do desejo, da sanguessuga. A sanguessuga, irmãos, é um animalzinho. Quem já viu uma sanguessuga? Né? Sensacional, né? Então a sanguessuga ela é uma máquina de sugar. Ela tem duas ventosas, um lado e do outro, e ela morde de maneira indolor, porque apesar de ser muito afiado o dente que ela tem, ela emite um anestésico natural e um anticoagulante quando ela fixa em você. É um parasita perfeito para sugar você. E ela então pode sugar até 10 vezes o tamanho do seu próprio corpo. Então essa figura é usada para tentar explicar o desejo, a cobiça, a concupiscência. Mas não vamos ficar só no Provérbio 30, eu queria que você abrisse em Colossenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai explicar mais detidamente, usando algumas expressões do grego, o que ele quer dizer quando fala sobre cobiça, sobre desejo. Colossenses 3, versículo 5, diz assim, Colossenses 3, 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí então, nesse momento, ele usa algumas expressões que são quase sinônimos. Fazei, pois, morrer a natureza terrena, 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, ele usa prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A primeira palavrinha aí, que se traduz como prostituição, na verdade é uma palavra grega chamada porneia. Porneia, que significa a relação sexual fora do casamento, basicamente isso. E além de porneia, usa-se a palavra impureza, que tem a ver com essa luxúria, né? Impureza já está autotraduzindo, né? Algo que não está puro. Depois de impureza aparece paixão lasciva, que é a nossa conhecida palavra patos, de patologia, né? Então, paixão lasciva. O que mais aparece aqui? E aí, por último, aparece a nossa palavra que eu queria destacar, que é a expressão, na minha versão está traduzida como desejo maligno, ou também cobiça, luxúria, que tem a ver com uma atração ou desejo por algo proibido, algo que não é nosso. Então, se você, primeiro, para tentar entender, então a cobiça, ela tem a ver com a minha inclinação, que vai além, inclusive, da minha vontade, né? Eu tenho até vontade de não ter, mas de repente eu me vejo diante de uma forte tentação por alguma coisa que não me pertence, e que, segundo a palavra de Deus, não deveria me pertencer.
Então não é algo legítimo, normal, é algo que eu desejo que eu não deveria desejar, porque aquilo não é meu, aquilo não deve ser meu, aquilo não contribui para o meu crescimento, não é a vontade de Deus para mim. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa, os outros apóstolos vão usar, e se traduz como luxúria, cobiça e assim por diante. Então, para tentar entender como isso acaba nos tentando em várias áreas, vamos ler mais um texto que está em Tiago 1,13. E a gente então vai ficar nessa primeira parte da ministração, fixados aqui em Tiago 1,13. E depois, lá para o final, nós vamos avaliar um pouquinho a tentação de Cristo. Ele também esteve diante de propostas ligadas à cobiça, ao desejo, e é de muito aprendizado para nós. Tiago 1, 13, 14 e 15, o apóstolo Tiago tenta explicar como é que procede, como é a dinâmica desta cobiça dentro do coração do ser humano. Então, primeiro ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Então não é Deus que coloca o mal no seu caminho para te testar, né? Deus não faz isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, né? A ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha que interessante. Então a cobiça, ela tem aqui ela quase ganha uma personalidade, né? É como se ela fosse quase uma entidade que atrai. Entidade aqui não estou me referindo a demônios, não, é só uma figura para você entender. Ela ganha quase uma personalidade que atrai e seduz. Então a cobiça, de novo tratada como algo que está presente ali, tem quase vida, depois de haver concebido, ou seja, há uma gravidez, né? Depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Então chega-se ao pecado depois da concepção dessa coisa que ele chama de cobiça, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, então até aqui, o pecado ainda não foi consumado, o pecado em si, agora que vai ser consumado. Então existe várias coisas que acontecem antes da prática do pecado, né? Muita coisa que antecede ao pré-pecado, eu chamo de pré-pecado. Então antecede ao pecado em si, e talvez a gente não consiga vencer o pecado em si, porque não consegue lidar com esse pré-pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aí conclui-se o ciclo. Gera a morte. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus gratuito é a vida. Então, o pecado gera a morte. Então, o pecado, ele aparece sim como alguma coisa mortal, séria, que existe e nos atrapalha, além de nos matar, nos mata em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, nos prejudica em todos os sentidos. Vocês lembram da serpente falando com Eva? Ela diz para Eva: olha, se você comer do fruto, você vai estar pecando. Ela diz: se você comer do fruto, está errado comer, aliás, está certo comer o fruto, está certo, tem nenhum problema. É isso que ela fala? Não, ela só diz que a consequência não vai acontecer. Olha, se você comer, você não vai morrer. Então o engano no Éden é exatamente o final. Ele fala: olha, você vai fazer tudo errado e não vai acontecer nada de mal. Não vai acontecer nada de mal. É como se eu falasse para você: beber veneno não vai lhe matar, para lhe convencer a beber veneno. Então a gente precisa entender que o pecado gera a morte. Então, irmãos, vamos tentar avaliar como isso se processa dentro de nós, a cobiça, o desejo e a tentação, né?
que é o momento onde a gente se vê diante do desejo. Mesmo que não tenhamos cometido ainda o pecado, nos vemos diante da cobiça, nos vemos diante do desejo, que não pode negar estar em nós. Eu disse que uma das áreas que tem sido muito evidente essa dinâmica é a área da sexualidade. Eu vou falar um pouco sobre isso, vou aproveitar para falar um pouco sobre isso, para a gente poder crescer nesse entendimento. Irmãos, dentro da área sexual, nós temos que administrar três coisas. Administrar três grandes coisas. O primeiro é afeto. Segundo, desejo. Terceiro, prazer. São três bombas, né? Coisas preciosíssimas, que nós necessitamos em certa medida, que estão associadas à nossa humanidade, e que a gente precisa administrar. Se não soubermos administrar, ao invés de aquilo nos abençoar, aquilo se vira contra nós mesmos. Afeto, desejo e prazer. Eu sempre comparo com botijão de gás. Quem tem botijão de gás em casa, diga amém. Então você compra uma bomba todo mês e coloca na cozinha, você percebeu? Porque aquilo é uma bomba, se explodir, mata todo mundo. Aí você maliciosamente coloca lá do lado do fogão, onde na cozinha onde todo mundo se reúne, e aí você solta o gás e toca fogo no gás, loucamente. Por que você faz isso? Porque você sabe administrar o gás, você aprendeu a administrar, o gás está no seu lugar, o gás não te administra, o gás não tem vida própria, o gás não manda em você, você manda nele, você aprende, você toma cuidado, você tem técnica, você tem tecnologias que te ajudam a administrar o gás, porque se você não souber administrar, ele explode na sua cara e lhe mata, é assim. Desejo, irmão, seja sexual ou não, ele também tem a mesma faculdade, ele é ótimo, vem de Deus. Desejo no sentido aqui de atração normal, eu não estou me referindo à cobiça nesse momento, e até aqui é bom fazer um parênteses, diferenciar as duas coisas. Então sempre haverá desejo. Dentro da normalidade, o ser humano tem desejos. Você sente, você é um ser sensitivo, né? Tem sentidos, tem desejo, tem atração sexual, que é normal. Nem toda atração será satisfeita, mas ela estará lá presente, né? Então, até quem casou continua tendo atração, só que ele toma cuidado, ele tem que saber usar, tem que saber o que ele faz com a atração, mas ela existe. Então eu tenho que diferenciar as duas coisas. Uma coisa é o pecado, uma coisa é a fantasia, uma coisa é a cobiça, outra coisa é a atração normal que todo mundo tem, né? Que todo mundo tem. E falando ainda dos casados, os solteiros acham, por exemplo, que quando ele casar, ele não vai ter mais problema com cobiça sexual, por exemplo, né? Com imoralidade sexual. Por quê? Porque ele acha que ele tem problema de cobiça, porque ele não faz sexo, né? Então, quando ele começar a fazer sexo, ele não vai ter mais problema de cobiça. E é um erro, por quê? Porque quando você coloca o anel, a aliança, não muda, assim, essa parte. Você continua tendo atração. Você continua tendo que administrar. Então, seria muito legal se tivesse um poder mágico no anel, né, do casamento, tipo o Senhor dos Anéis, que ao colocar um anel, casou. Então agora toda atração, né, magicamente, vai só para uma pessoa. Seria lindo, maravilhoso, perfeito, mas não funciona assim. Você tem o seu cônjuge e você é tentado, continua sendo tentado. O corpo é como se o corpo não soubesse que você está casado com aquele ali. Até confunde com o outro. Então você vai ter que saber administrar, dizer não, renunciar, tomar cuidado, vigiar, orar e fazer tudo mais, porque continua tendo a atração, você continua tendo que administrar. Se nós soubermos administrar, igual o botijão de gás, nos abençoa, faz parte da nossa experiência, nos ajuda, gera vida. Se nós brincarmos com o desejo, com a cobiça, ela acaba nos matando, é verdade, porque é algo muito poderoso, afeto, desejo e prazer. E aí, irmãos, nós nos vemos diante das nossas tentações constantemente, inclusive o próprio Cristo. Tentação é inevitável. Então, tentação, não se ora para... Jesus orou, não nos deixasse cair em tentação. Nem Jesus ensinou a orar
para não ter tentação, né? Então, está muito claro, o próprio Cristo é tentado, ele ensina a orar, não nos deixe cair, mas a tentação é inevitável, é parte da experiência cristã, é a arena na qual você vai praticar a palavra de Deus. O pastor Elton falou ainda há pouco, ler e viver a palavra de Deus. O que é a tentação? É o momento em que você coloca em prática, ou não, aquilo que você aprendeu, aquilo que você diz que crê. É a arena na qual o crescimento se dá, portanto, ela é necessária. Ela é necessária, né? É inevitável e necessária. E cada vez mais a tentação ganha, pensando nessa parte do desejo, e ainda especialmente na parte de sexualidade, ganha cada vez mais força, porque nós vivemos uma cultura do desejo. Tudo hoje é baseado no desejo. Pouco baseado na racionalidade e muito baseado no prazer, no desejo mesmo. Até para vender qualquer coisa, você dificilmente vê uma propaganda que apresenta as qualidades, os prós e os contras do produto. Você já viu uma propaganda assim? Coca-Cola, Constituição. Nem nada, tem nada. Prós, tem água, porque a Coca-Cola tem água. Contra, causa morte. Aí você racionalizaria, eu compro ou não compro? Aí você faz uma, né? Aí você diz, compro ou não compro. Não, a tua propaganda, ela é baseada no desejo, ela vai tentar despertar em você o quê? Hein? A sanguessuga. A sanguessuga. Eu quero, né? A sanguessuga é eu quero agora, é o de a sede, né? É associar aquilo com felicidade, associar aquilo com gente magra, né? Sempre foi assim o comercial da Coca-Cola, todo mundo magro. Então você é estimulado a desejar, e é uma cultura do desejo. O ser humano já confiou muito na razão, séculos atrás, hoje confia abertamente no desejo. Tanto é que as frases mais comuns quais são? O importante é você ser feliz, o importante é fazer o que está no seu coração, o importante é você ter o que quer. O que você quer? Então vai lá e vá atrás do que você quer. Essa é a cultura que está ao nosso redor. E cada vez mais nos empurra para viver a loucura da paixão, do desejo. Isso que a gente leu lá em Colossenses, né? Dessa sede, dessa fome, que ele chama de natureza terrena. Então a cultura, o meio, é cada vez mais apelativo nesse sentido, e também muito erotizado, muito voltado para o prazer e o desejo. Então vamos avaliar um pouquinho aqui o texto de Tiago 1, 13 a 15. Já falei que Deus não está te tentando, então a culpa não é de Deus. Tá? Pastor, eu estou pecando, não consigo largar, Deus não me resolve a minha vida, pastor. Por que Deus faz isso comigo? Então a culpa não é de Deus. E aqui não está no texto, mas eu queria também reforçar, aliás, está no texto sim, no versículo 14, ele fala a sua própria concupiscência. Então, também isenta o demônio. Olha que interessante, né? Então não é o demônio que está realmente tendo concupiscência ou cobiça, é a nossa própria cobiça. Satanás, ele é um tentador, isso é de verdade, isso ele é chamado de tentador, mas o papel dele é mais ou menos ajeitar o palco, né? O clima, ajeitar ali o ambiente, gerar uma série de, a gente vai ver sobre isso quando a gente avaliar a tentação de Cristo. Então ele está presente ali na tentação de Cristo, sim. No entanto, a cobiça é própria, é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, irmãos, aqui o Tiago, ele diz que é um processo que antecede o pecado e que tem a ver com o convencimento. Então, o mundo, Satanás, as coisas, tentam nos convencer de que precisamos de algo que Deus diz que não precisamos,
que se não tivermos aquilo, não estaremos bem. É como se algo faltasse em nós. A pergunta que eu lhe faço: falta algo em você que não está em Deus, que Deus não te deu, que você tem que buscar no pecado? Essa é a pergunta. Porque estão tentando nos convencer constantemente que se nós não tivermos aquilo que é o objeto do desejo, nós não seremos felizes, não estaremos completos. E a lei de Deus diz claramente: o que não é seu, não é seu. Não é seu. O que não é seu é aquilo que você não precisa. Tudo que você precisa, ou Deus já te deu, ou está em Deus, está no próprio Deus. E eu posso viver com o que eu tenho, olhando para o que eu tenho. Então, se eu tenho uma esposa, ou eu tenho um esposo, um cônjuge, é o que eu tenho. O que a cobiça vai te tentar ensinar? O que você tem não está bom, não é suficiente. Olhe para o que você não tem. Então, a cobiça sempre direciona o seu olhar para aquilo que você não possui, mesmo que você possua muito. A exemplo de Davi, né? Davi, ele era casado com várias mulheres. Na época era poligamia, casava-se com mais de uma mulher. Então ele tinha certa variedade, ok, gente? Né? Tinha certa variedade, né, pastor Manteiro? E mesmo tendo, olha como é a lascívia, a cobiça, né? A dinâmica. Ele olha para quem não é dele. Não é por falta de variedade. Não é por falta de oportunidade. Porque é assim que funciona. Esse é o sanguessuga. Ela sempre vai pedir mais. Nunca vai chegar e dizer: tá bom, tá satisfeito. Desejo humano, ele é totalmente insaciável. Então ele olha para Batseba como aquilo que não é dele, podendo olhar para o que ele tem. Aí você que é solteiro fala assim: pastor, eu não tenho nada. Você tem sim, irmão, tem a sua vida toda, né? Irmão, se sexualidade é onde você administra afeto, desejo e prazer, existe afeto, desejo e prazer de outras formas. Não é só o ato sexual em si, não. Tá? O solteiro pode ser feliz olhando para o que tem, né? Olhando para o que tem, a vida que tem, as oportunidades que tem, o tempo que está vivendo, e investindo o seu tempo naquilo que tem, que Deus já está te dando. E essa visão também gera essa visão para o que nós temos e não para aquilo que nós não temos, gera uma gratidão a Deus, né? Gera louvor a Deus, que eu valorizo o que eu tenho, eu valorizo o que Deus me deu e não vou atrás do que não é meu. Então é mais ou menos essa a essência do mandamento que diz: não cobiçarás a mulher. E não é só a mulher, né? Fala do jumento do próximo, os animais do próximo, a mulher do próximo, as coisas que não são suas. E Davi, quando peca, Natã, profeta, ele conta. Qual é a historinha que Natã conta? Vocês lembram a historinha? É engraçado, né? Ele fala de um pecado sexual e ele conta uma história de alguém que roubou. Você entendeu o conceito, né? Ele conta a história de um cara que era rico, que tem, né? Um cara que era rico, que tinha, mas vai atrás do pobre, que só tinha uma ovelhinha, vai atrás do que tem pouco. Porque, meu Deus, por que ele pega a ovelha do que você tem um monte aqui? É que não faz sentido, né? A paixão não faz sentido, irmão. A paixão não faz sentido. Ela te leva a ser irracional, de fato, é irracional. Você tem um rebanho de 1000 ovelhas, você vai atrás da ovelha que não é tua. E essa é a história que Natã conta para Davi, e a ideia então é esclarecer que a cobiça é basicamente você possuir, ir atrás, até roubar, passar por cima de tudo para ter alguma coisa que não é sua. E aí quando eu estou indo atrás de alguma coisa que não é minha, eu acabo usando esta coisa para o meu benefício próprio, pensando só em mim. Vou repetir, eu uso aquilo pensando apenas no meu prazer. E aí quando você coloca isso dentro das relações humanas, como é que a cobiça vai te ensinar a se relacionar?
ela vai te ensinar a se relacionar sempre para usar o outro pensando no seu próprio benefício. Essa é outra faceta da cobiça, que pode reger as relações das pessoas, pode reger inclusive a sexualidade. E na sexualidade a gente vê isso muito claramente, né? O interesse da pessoa está muito focado no desejo, no prazer, e nunca na pessoa que ele realmente diz que quer. Porque no fundo, nós não queremos a pessoa, nós queremos uma coisa que ela pode nos dar, uma coisa que ela tem. Querer a pessoa como um todo dá muito trabalho. É amor. O amor é o inverso da lascívia. O amor é o inverso da cobiça. É exatamente o oposto. Enquanto a lascívia, pensando em si, usa o outro, o amor pensa no outro. O amor respeita o outro. O amor nega a si. Vocês entenderam a inversão? Nega a si, para que o outro esteja bem, respeita o outro, negando a si. Lá o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor tudo sofre, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, porque eu amo, eu espero, eu sofro até, eu até sofro, né? Eu até sofro. Lascívia sofre? Não, lascívia não sofre. Lascívia espera alguma coisa? Nada, não dá tempo, né? Não dá tempo, é porque eu quero, a sanguessuga tem 2 filhas, tá? E é dá, e é agora, imediatamente, a lascívia é focada em si, imediatamente, tirando, nunca dando, mas tirando, usando o outro para o seu próprio benefício. Isso é a vida de quem está nesse processo de viver baseado na lascívia, na cobiça, no seu próprio desejo, sempre não conseguindo amar. A verdade é essa, ser roubado dessa capacidade de amar, que o amor espera, crê, suporta, ao contrário da lascívia. Ok, irmãos? Até que chega um momento, dentro desse processo de cobiça, que a pessoa parece que ela tem a sensação, olha o que eu vou falar, tá? Presta atenção. É a sensação de que ela não está escolhendo mais. Ela continua escolhendo, por isso que eu digo que é uma sensação. Mas há um momento que se entrega tanto à cobiça e ao desejo, que é uma sensação de que eu já sou refém daquilo. É quando você constata assim, nossa, eu estou viciado nisso. Isso como o apóstolo Paulo dizia, né? Nem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não me deixarei dominar por nada. Ou seja, é possível que alguém que se entregue a coisas que não convém, a princípio é apenas uma questão de conveniência, pode chegar um momento que ele se vê dominado, se vê totalmente dominado por aquela prática, por aquilo que ele um dia só cobiçou, né? Só um pouquinho, né? E aquilo o domina. É quando há uma adição, né? A palavra adição, é engraçado a palavra adição, ela é usada em inglês e em espanhol, porque significa não falar, adição, não falar. É o vício, é quando você está tão entregue a algo que você não tem mais voz. Você quer uma coisa, mas aquilo já te leva. Você não consegue mais discernir muito bem. Já foi totalmente tomado. Até o corpo ele sofre processos que te prendem àquela circunstância. E isso é parte do que é a morte que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então eu preciso entender que se eu vivo em função do meu desejo, do prazer, ele ao invés de me satisfazer, ele acaba me algemando a uma série de comportamentos que eu passo depois a não querer, mas não consigo largar. Por isso que quando no mundo, você ouvir no mundo você é livre, você deve ter ouvido isso, né? No mundo você faz o que quer. No mundo você faz o que quer, você é livre, você faz e acontece, o importante é o que você quer. Isso não é totalmente verdade. Quantas pessoas você conhece no mundo que querem parar de fazer um negócio e não conseguem? Até você mesmo no passado
queria parar de fazer as coisas e não conseguia. Então como é que no mundo você faz o que quer? No mundo, o seu desejo toma um protagonismo tão grande, que, como eu falei, é como se ele passasse a ser uma pessoa, né? É o desejo fortíssimo que te impulsiona, você racionalmente está dizendo não, 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 e está fazendo. Então venceu a sua própria capacidade de colocar limites. No mundo, nem sempre se faz o que quer. Chega um momento que a dominação é tão grande, por determinada prática, a pessoa começa a fazer uma série de coisas que, se você perguntar para ela racionalmente ali, né, ela vai dizer que não queria ter feito, que não quer fazer, mas não consegue deixar de ser seduzido pela cobiça. E aí então a cobiça vai dar à luz ao pecado, que é esse processo de tentação. Glória a Deus, porque Deus nos dará escape nas tentações, amém? Então qual é a promessa de Deus para quem é tentado? Para o crente que nasceu de novo, né? O que não vive mais na prática do pecado, o que já tem a nova natureza de Cristo, apesar de reconhecer que ainda há nele atrações, que ainda ele é humano, continua normal, humano e é tentado, essa pessoa, Deus garante a ela que a tentação será dentro de um limite, né? Isso está lá em Coríntios, que é humana, que é limitada, e que Deus dará um escape. Portanto, a tentação deve ser um momento de intimidade com Deus. Nossa, como assim? A tentação pode ser, eu diria até que deve ser um momento de conhecer a Deus, de intimidade com Deus. Porque no momento que você é tentado, geralmente você está só. As tentações mais fortes são aquelas que ninguém está vendo. Você está sozinho, né? A mulher não está, o pastor não está, o cônjuge, você está sozinho. É um momento íntimo. Às vezes está só na sua mente. Ninguém conhece ainda. Ninguém pode te ajudar ainda, porque você nem conseguiu externalizar ainda o que você está passando. Porque ela veio, e de repente está lá na sua mente, está no seu coração. Só Deus e você conhecem aquilo. Você e Deus são parceiros. Olha que coisa sensacional. Você e Deus são parceiros para vencer a tentação. Só que se nós, ao sermos tentados, já nos sentimos condenados, se ao estarmos sendo tentados já nos sentimos um nada, é como se eu já tivesse cometido o pecado. Eu não consigo ter essa relação com Deus, aí eu peco mesmo. Porque no momento da tentação eu já estou me sentindo reprovado.